Nota: optei pela opção B. Aqui, piranhas funciona como uma alcunha metafórica para um grupo de libertos e abolicionistas que, rápidos e incansáveis, desmantelaram a corrupção da plantação. O cenário permanece no Mississippi, meados do século XIX, preservando nomes e tensões históricas. A última coisa que Janice lembrou antes da água cobri-la foi o peso do açoite raspando a pele. Não só a dor do golpe, mas o som seco do galho encontrando carne. O cheiro de poeira úmida misturado ao suor do verão. A respiração de quem observa. Quando a água a tomou, o mundo reduziu-se ao frio e ao pulso decidido do rio. Empurrando, sugando, escondendo. Eles acreditaram que tinham se livrado dela. Eles estavam errados. Na margem, a casa grande continuou a sua rotina preguiçosa. Os cavalos na cocheira, o rangido dos tábuas, os risos contidos de quem achava que a ordem social estava intacta. Thaddeus Caldwell caminhou de volta ao escritório, cabelos desalinhados, as mãos ainda trêmulas pelo que acabara de fazer. Constance Caldwell fez silêncio com a ponta da língua e voltou ao bordado. Silas Marsh, o capataz, limpou o sangue imaginário das botas como quem limpa um dever cumprido. Para todos ali, Janice era agora um problema resolvido, mas o rio tem memória, e a verdade, mesmo enterrada, busca a superfície. Eles acusaram Janice do que sempre acusavam os mais fracos, de ser causa de todo o mal que ameaçasse a riqueza do homem branco. Disseram que ela roubara, que agira por inveja, que havia urdido um plano contra Edward, o jovem parente que naquela tarde chegara à plantação com papéis que perturbaram mais do que o habitual. Ninguém viu a mão que empurrou Edward da escada, ninguém admitiu ouvir a palavra que o silenciou para sempre. Janice viu, e ver é, muitas vezes, ser condenado. Quando recuamos a cena, entendemos o que a mantinha viva ainda no corpo. Não era só o sopro de misericórdia, era um juramento seco que o rio guardaria até quem voltasse poder falar. Salvá-la não foi acaso. A rede que se mexeu para resgatar Janice já existia, feita de nomes murmúrios, de hospícios escondidos, de quem sabia que o sistema se sustentava na mentira e no corpo alheio. Adelaide encontrou Janice na água, agarradas a um galho, a boca cheia de lama, e a vida curta mas persistente. Adelaide não era apenas curandeira, era ponte. Tinha mãos de ervas e olhos de quem havia perdido e reencontrado irmãos. Marcos chegara depois, firme. Um homem que conhecia as rotas do rio como se lesse versos familiares. Eles a levaram para um porão escondido à margem, onde outras vozes recuperavam de outras violências menores, onde se curava com decocções e com histórias. Janice acordou em pedaços, o corpo protestou, as costas marcadas por 20 açoites que cantavam sua própria história. Cada respiração era um exame de consciência. A primeira vez que abriu os olhos e viu Adelaide sentada ao lado da cama improvisada, sentiu que havia duas Janices, uma que havia sentido o açoite e a água, e outra que, por dentro, começava a se fechar como uma concha. Guardar segredo, aprender, esperar. Você viu? Adelaide disse. Não perguntou, afirmou. Adelaide já conhecia o medo que se transforma em silêncio, não queria esse silêncio. Você viu o que aconteceu naquela sala? Janice não falou de imediato. Havia culpa, frio, vergonha imposta. Mas a verdade insiste. Ela contou em sussurros, o cheiro do vinho derramado, a sombra de Thaddeus inclinada sobre Edward, a risada contida de Silas quando a punhalada de palavras foi desferida. Contou o papel que Edward trouxera. Um livro de contas, entradas e saídas que mais parecia um mapa de avareza do patrão. Contou a pressa, a fúria, o silêncio que seguiu, e a decisão que transformou o assassinato em encenação. Marcos ouviu em silêncio. Ele não era homem de muitas palavras. Era homem de rotas e estratégias. Sabia que a justiça podia vir de duas maneiras, do aço e do tribunal. Preferia o tribunal, as provas, a exposição que aniquila a mentira com luz. A estratégia que traçaram foi, portanto, dupla. Curar Janice e transformá-la em testemunha viva. E, ao mesmo tempo, mostrar os números, os documentos, o corpo do crime exposto ao olhar público. Durante semanas Janice ficou nas sombras, curando-se com folhas e com letras. Adelaide começou a ensiná-la a reconhecer as palavras que apareciam no papel. Iniciais, números com significados que antes lhe eram estranhos. Marcos trouxe pergaminhos apagados, livros velhos e uma pequena câmera escura improvisada. Nada de tecnologia moderna, apenas meios contidos de copiar informação. Cópias, cóxias, testemunhas que pudessem ler e traduzir.
Janice começou a aprender a ler como quem aprende a respirar de novo. Cada letra era uma ponta de faca que virava contra a mentira. Enquanto ela se recuperava, a vida na plantação continuava, mas já com uma rachadura invisível. O comportamento de Thaddeus mudou. A ansiedade se tornou seu salário diário. Silas circulava, mais duro. Constance fingia normalidade, mas o olhar às portas denunciava pena, não compaixão. E a plantação que antes endireitava seu eixo no trabalho escravo, agora precisava de corpos para vender. 15 foram marcados num papel sujo, destinados a leilão, usados como moeda para pagar dívidas. Era esse o plano que alimentara a culpa de Janice. Não seria apenas sua morte admitida, seria a venda de outros para cobrir o medo de Thaddeus. Adelaide e Marcos não eram isolados. Havia uma rede menor, locais que se chamavam entre si com sussurros, barcos que corriam noite adentro, mensageiros que carregavam nomes e promessas. Alguns, quem sabe, os chamavam com termos que ridicularizavam o sistema. As piranhas, disseram, com um riso curto, porque eram rápidos, mordedores de mentira, pequenos e determinados. O apelido ficou, não como deboche, mas como talismã. Ser chamado de piranha, entre eles era orgulho, era ser capaz de rasgar o tecido que revestia a injustiça. O plano era preciso e paciente. Janice, tomada por uma determinação que se formara nos intervalos entre o açoite e a água, decidiu que voltaria, não para voltar ao ponto de partida, mas para arrancar a verdade que se enrolara nos papéis do escritório de Thaddeus. Infiltrar-se seria perigoso. Ser vista por Silas significaria novo açoite, possivelmente morte. Mas a ideia de que outras 15 pessoas poderiam desaparecer vendeu sua paz em um instante. A primeira prova física que precisavam era o livro de contas que Edward trouxera. Marcos conhecia a casa grande, os hábitos, os horários do patrão, os horários em que os trabalhadores não vigiavam. Januária, uma das mulheres livres que fazia parte da rede, passou informações sobre o caminho até a escrivania e sobre onde o patrão guardava chaves. Adelaide costurou roupas com bolsos, disfarces improvisados. Janice aprendeu a caminhar com a cabeça baixa sem parecer uma vítima. Aprendeu o passo que confundia a presença. Na noite escolhida, Janice entrou como sombra. O telhado ainda abafava o vento quente do Mississippi. A lamparina tremeluziu ao fechar da porta. Ela sentiu cada madeira do assoalho como uma velha conhecida. O escritório de Thaddeus exalava papéis e tabaco, o ar denso de quem respira dinheiro. Havia um mapa disperso sobre a mesa, contas esboçadas com grafite pesado. Com dedos que tremiam mas não vacilaram, Janice abriu gavetas, folheou cadernos, roçou o papel onde as cifras se acumulavam. Encontrou o livro principal, uma sequência de nomes e números que mostrava vendas, saques, desvios de plantações e empréstimos fictícios. Ainda havia algo mais guardado num envelope amarelecido, um laudo do médico da plantação, um documento oculto que atribuía a morte de Edward a uma súbita doença, uma febre repentina. Afirmação que se chocava com a lembrança de Janice do empurrão. No canto do laudo, uma assinatura reconhecível, Dr. Abernethy. A letra era segura, mecânica. A prova que precisavam estava ali, escondida entre entradas de café e deudas. Janice fotocopiou com a câmera escura improvisada, fez cópias em papel e enrolou tudo junto no interior do vestido. Saída foi o teste. Silas patrulhava os corredores como se fosse um animal com olfato apurado à mentira. Por pura sorte e por habilidade que ela não sabia possuir, Janice passou por ele no momento em que a lua mergulhava atrás das nuvens. Ele perguntou, desconfiado, quem era. Ela respondeu com um nome falso e com a calma de quem não teve alternativa senão a calma. Silas inclinou a cabeça, percebeu algo, mas foi redirigido por uma ordem distante. O coração de Janice pulou na garganta como se quisesse ela, ali, presa pelo próprio medo. Ela continuou. Saiu para o mangue, correu até o esconderijo onde Marcos esperava com um barco pequeno. Outros mostraram-se e desapareceram como sombras. A respiração do rio parecia aclamar, não pela violência, mas pela liberação do segredo. Quando juntaram as cópias, entenderam a arquitetura do crime. O médico tinha sido subornado para erguer uma cortina de causa natural. Contas haviam sido manipuladas para esconder saques, e a venda de 15 pessoas estava programada para a semana seguinte. Uma venda que encerraria famílias e que era, para Thaddeus, um cálculo frio de lucro. Contudo, provas no papel não detêm os homens que acreditam que o papel é apenas trama.
Precisa-se de testemunhas, de nomes dispostos a falar em tribunal. Janice era a testemunha, mas precisava de coragem pública. Adelaide, pequena e de pulso firme, foi a porta-voz. Marcus e Josiah Bennett, um abolicionista conhecido que havia investido em terras justamente para libertar pessoas, foram os meios que levaram os papéis até as autoridades federais. Josiah tinha presença e dinheiro, e sabia usar ambos para que a lei não fosse apenas sombra de seu próprio poder. Quando os federais chegaram, não foi em silêncio. Chegaram com galos e homens, com ordens e com o peso da lei sendo finalmente brandida contra os Caldwell. Thaddeus, que na noite anterior se movia como senhor absoluto, foi confrontado com papéis, com depoimentos e, sobretudo, com a impossibilidade de manter a máscara. Silas foi detido junto a ele. Havia outros nomes na lista de acusados. Administradores que, afogados na própria ganância, haviam caluniado e apressado mortes para encobrir fraudes. No tribunal, a cidade inteira parecia uma balança. Alguns olhavam com repulsa, outros com expectativa. Afinal, a ordem até então era clara. Os donos escrevem a história. A conversa sobre quem tinha direito à palavra mudou naquela sala. Janice sentou-se num banco de madeira velha, pés gelados, as costas marcadas pelo açoite ainda como uma memória que se recusava a cicatrizar. Quando ela entrou para testemunhar, as palavras surgiram como ferida sarada recortada. Contou o que viu, e não mais como quem suplica por misericórdia, mas como quem a todos confronta com a verdade. O doutor Abernathy, que antes assinara papéis com a mão firme, sentiu o cerco apertar. O silêncio do tribunal ficou pesado quando as perguntas se tornaram incisivas. Ele tentou dizer que sua assinatura fora comprada, que escrevera por erro, que a pressão da plantação era sufocante. A confissão, quando veio, não foi espetacular, foi baixa, quase humilhada, mas foi confessar. Reconheceu ter falsificado laudos, e na sua justificativa amargurada, revelou o arranjo que havia permitido a venda e a tentativa de silenciar Janice. A incredulidade no rosto de Thaddeus, agora sem o verniz de poder, foi a imagem que muitos guardariam. A sentença não varreu as cicatrizes, não apagou as marcas do açoite, mas foi justiça que nomeou aquilo que até então fora apenas opressão silenciosa. Acusação, tentativa de homicídio, fraude. Thaddeus foi condenado. Silas também. O veredito fez mais do que punir. Abriu caminho para um instrumento de libertação que Marcus e Josiah haviam preparado. Josiah, que não era homem de gestos vazios, tinha um plano. Sabia que a lei poderia condenar, mas que os corpos à mercê de leilão precisavam de um novo destino. Fez uma proposta de compra da plantação. Não para perpetuar o sistema, mas para dissolvê-lo. Comprou a propriedade com condição única, a liberdade imediata de todas as pessoas escravizadas ali. Era uma compra que, para a cidade, soou como escândalo. Para os libertos, era redenção. Alguns dos trabalhadores escolheram ficar, com contratos justos e salários. Outros escolheram partir. Entre os que partiram, Janice não se conteve. Havia uma ferida que exigia reconstrução em outro solo. Mas antes que a plantação mudasse de dono, houve uma última necessidade ritual. Recuperar o que o rio havia tentado esconder e expor, na margem, aquilo que provasse de uma vez por todas a culpa dos homens que tinham tentado apagar a verdade. Era aqui que as piranhas, a alcunha que havia nascido em boatos e sorrisos de resistência, mostrariam seu nome com mais força. Não se tratava de uma horda sedenta. As piranhas eram um pequeno grupo de libertos e aliados, rápidos, silenciosos, prontos para recuperar objetos imóveis que o poder havia deixado à beira do esquecimento. Em uma madrugada sem lua, quando os homens que questionavam o sistema ainda dormiam confiantes, duas figuras foram até a margem do rio. Marcus, com as mãos acostumadas ao remo, e um punhado de outros que sabiam ler as rotas dos barcos e entender as marés de medo. Eles saltaram em canoas e seguiram o rumo onde os capatazes costumavam lançar papéis que comprometiam. Cartas, recibos, envelopes que o vento do rio por vezes devolvia, como se o próprio curso das águas não aceitasse de boa vontade ser cúmplice. Houve um momento em que uma pequena trouxa boiou perto de uma pequena ilha de juncos. O grupo enfiou as mãos, recolheu. Eram papéis, mas também objetos que ajudavam a narrar uma história. Um laço de couro com as iniciais de Thaddeus, um recibo rasgado com as índoles das vendas, e, mais importante, a perícia do laudo falso. A prova que complementava a descoberta feita por Janice.
Eles chamaram a si mesmos de piranhas, não porque quisessem devorar corpos, mas porque devoravam segredos, porque mordiam e não largavam. A imagem correra pela comunidade. As pequenas criaturas aguerridas que arrancavam o que deveria ficar escondido. A narrativa pública que se seguiu foi forte. Fotos, testemunhos e esses fragmentos recolhidos pelo grupo completaram o quadro de corrupção. As pessoas que antes temiam foram vistas agora com outros olhos. As que achavam que poderiam comprar a justiça, até perceberem que um punhado de nomes determinados poderia arrebatar as cortinas. As piranhas tornaram-se símbolo, um alerta de que os mais frágeis também podem ser ferozes quando a dignidade é posta à venda. Janice saiu dessa fase não como mulher quebrada, mas como alguém que aprendera a transformar dor em ação. Aprendeu a ler com mais precisão, a escrever seu nome com firmeza e a contar o relato que mudaria a vida de muitos. Em seu rosto, as marcas do açoite permaneceram, mas não como estigma. Era um mapa de resistência. Quando o barco partiu rumo ao norte, levando aqueles que quiseram um novo começo, Janice sentou-se ao lado de Marcos. Olhou para trás apenas uma vez, para as linhas tênues das árvores que delimitavam a plantação, e sentiu que o rio havia sido uma testemunha que a carregara e que a devolvera mais do que com vida, com uma missão. Em novas cidades, longe do controle dos Caldwell, Janice continuou seu trabalho. Aprendeu a ler jornais, a reconhecer como as leis podiam, por vezes, servir de instrumento de libertação. Tornou-se condutora, alguém que orientava outros, que entendia rotas, escondia papéis e dizia palavras de garantia nas noites em que a fuga era a única alternativa. Ela se juntou a outros que tinham perdido família e reconstruíram comunidades. Seu nome passou de sussurro a farol entre quem buscava saída. O que deve marcar não é a violência sofrida, mas a maneira como a verdade é recuperada e transformada em liberdade. A metáfora das piranhas fechou o ciclo. Aqueles que tentaram calar uma testemunha descobriram que os pequenos e rápidos, quando organizados, mordem e não largam. A justiça que veio não foi vingança desmedida, foi a exposição, o reconhecimento público, a dissolução de uma economia que se alimentava de corpos. A redenção veio em forma de cartas de liberdade, contratos de trabalho e, sobretudo, em histórias contadas à mesa por quem conseguiu respirar por si mesmo. Há feridas que não fecham por completo, e Janice carregou algumas para sempre. Mas carregou também a certeza de que resistir é manter viva a possibilidade do outro. Ela ajudou a criar rotas seguras, a cozinhar para quem chegava a seus abrigos, a ensinar leitura às mulheres que antes foram proibidas. E em noites de verão, quando o Mississippi cantava seu fluxo doce e obstinado, Janice sentava-se à margem e pensava na água que a deixara e que também a devolverá. O rio não escolhe lados, ele apenas testemunha. Os homens, sim, escolhem. E escolheram, naquele momento, mostrar quem eram. Ao olhar para frente, Janice prometeu que suas mãos, antes marcadas pelo açoite, serviriam para escrever mais do que para sofrer. Escreveria cartas que libertassem, listas de quem precisava partir, mapas de rotas e, quando necessário, nomes de homens que deviam ser chamados à responsabilidade. Ela não buscou queimar fachadas ou que prolongar uma vingança. Buscou que ninguém mais fosse silenciado por ter visto. E nesse esforço, descobriu que a pequena força organizada, as piranhas, podia ser menos feroz que toda a justiça pública, mas mais efetiva no momento certo. A história de Janice não termina com uma vingança sensacional. Termina com os passos firmes de quem aprendeu a transformar um açoite em palavra e a palavra em liberdade. Entre as cidades que a acolheram, ela deixou uma trilha de gente que sabia seu nome, de famílias que foram preservadas e de crianças que cresceriam sabendo que a verdade tem aliados. A memória, por fim, é o que nos resta. O rio contou a sua parte. As piranhas, sua metáfora, morderam as cortinas da mentira. Janice partiu para o norte, mas não como alguém que foge da dor. Partiu como alguém que leva com ela a semente da resistência. Em muitas mesas posteriores, quando alguém perguntava por ela, ouviam dizer: ela voltou do rio, e quem a tentou apagar foi devorado. Não por sangue, mas pela verdade que ela trouxe. Essas palavras, simples e duras, seguiram para outras bocas, e foram ensinadas como uma lição de coragem. Se essa história tocou você, compartilhe para manter viva a memória da resistência. Veja também nossa playlist sobre histórias de coragem.